E eu quero aproveitar hoje para trazer aqui um caso, né, interessante que eu vivi, trabalhando perante o terceiro tribunal do júri, né, na última quarta-feira, agora, anteontem, eu na defesa de uma ré. A denúncia inicialmente tratava, né, de um crime de a investigação, melhor dizendo, né, vamos anteceder um pouquinho. Tratava-se ali, ao que parece, de uma tentativa de latrocínio contra um motorista de ônibus, né? Um casal teria tentado roubá-lo, né? E acabou ocorrendo um disparo de arma de fogo que acertou ali a perna do motorista e, enfim, houve algumas sequelas. E posteriormente a isso, aqui é uma questão, né, dogmática, doutrinária, né? Os autos foram, as investigações se realizaram perante a delegacia de crimes contra o patrimônio, e não pela delegacia de homicídios, etc. Mesmo havendo esse disparo, né? Enfim, presumia-se que seria uma tentativa de latrocínio. Mas quando chegou este processo até o Ministério Público entendeu que não, que na verdade os momentos das condutas deste casal eram distintas. Houve inicialmente o que nós chamamos de animus furandi, né? A vontade, né, de subtrair a coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, e não satisfeito pela ausência de qualquer valor no caixa daquele ônibus, optou-se então por dar cabo à vida da vítima, que seria o motorista, que foi atingido por um disparo de arma de fogo, portanto, animus necandi, e neste caso seria uma tentativa de homicídio cumulado com a tentativa de roubo. Portanto, houve o declínio de competência para a promotoria que atua perante o tribunal do júri, né? E houve a instrução em fase do sumário de culpa, né? Acabou sendo desmembrado esse feito, porque o rapaz que teria supostamente participado dessa empreitada estava foragido. A minha cliente já estava presa, né? Já se encontrava presa por este processo há 2 anos e 19 dias, né? O dia do júri dela foi anteontem, né? E interessante é o seguinte, né? O próprio promotor de justiça entendeu que, em relação à minha cliente, não havia qualquer possibilidade de que ela de fato tenha participado ou auxiliado de qualquer maneira na execução do motorista de ônibus, ou seja, no crime de homicídio. Então, olha que coisa curiosa. Ele pediu a absolvição, né, por ausência de autoria ou participação no crime de homicídio, né? E nós, obviamente, ratificamos as palavras e trouxemos ainda outros argumentos a fim de convencer os jurados acerca da necessidade da absolvição da acusada do crime mais grave, que é o crime de tentativa de homicídio, né? Como se trata de crime conexo, o roubo, a tentativa de roubo, também foi a julgamento perante o conselho de sentença, né? É estranho, né? Normalmente tem um crime de roubo, né, de vara comum, né, corriqueiro, né, sendo decidido por 7 jurados, se houve a participação ou não da Gabriela também no crime de roubo, né? Neste ponto em específico, o promotor sustentou que sim, que ela auxiliou, que ela teve participação nesse delito de roubo tentado e, portanto, sustentou a sua tese neste sentido, né? A defesa, por sua vez, principalmente aí diante da própria da própria condição pessoal da acusada, né?
uma moradora de rua. Ela infelizmente se envolveu com as drogas, possuía 3 filhos, largou tudo para se dedicar aí a diversos furtos e furtos voltados aí à compra, aquisição de drogas e eventualmente comida para seus filhos. Uma situação muito lamentável, mas muito comum, né? Aliás, a clientela da advocacia criminal, 90% é esta mesmo, né? E aí eu comecei os meus debates e eu sustentei que não, que na verdade houve ali um desvio subjetivo de conduta, né? Ela não pretendia participar do crime de roubo, né? Apenas de um crime de furto, como a vida pregressa dela já demonstrava que a atividade dela na área criminal era o artigo 155, crime de furto, não crime de roubo, né? Então houve esse desvio subjetivo de conduta aí por parte do parceiro que resolveu cometer o crime mais grave, né? Ali a figura do artigo 29, parágrafo 1º, né? A participação de menor importância, né? Também foi uma das teses defendidas pela defesa. Defendemos justamente para que, havendo o acatamento da tese, né, do desvio subjetivo de conduta, eu conseguiria eventualmente uma desclassificação para o delito de furto, né? Uma pena menor, um crime sem violência ou grave ameaça e etc. E fomos debatendo com os jurados, etc. Obviamente também, sempre aquela tese de clemência deve prosperar, né? O terceiro quesito, né? O jurado absolve a ré, e ali eu enfrentei diversos temas, né? Toda os nuances aí que envolveram a vida da ré, né? A condição precária em que ela estava vivendo e cometendo esses furtos, etc e tal. Então, obviamente que houve ali, né, a tese de clemência, né? Também tentei, com base ali no artigo 45, 46 da Lei de Tóxicos, né? Que é isento de pena, seja por qualquer crime for, aquele cidadão ali que está dominado ali sobre o efeito, né, da droga, né, que tira dele qualquer capacidade de entendimento e ainda assim ele pratica um crime, ou caso contrário, ele não tem pleno discernimento, né, e aí ele não fica isento, mas há uma redução de pena, ou seja, foram essas as teses da defesa, né? Então, assim, engraçado nós termos de expormos as nossas teses, né, de um crime comum, né, mas que em razão da especialidade, né, do júri popular, né, e a sua atração, né, pela conexão dos outros crimes, né, os jurados que sentenciaram a acusada pelo crime de roubo. Ela acabou sendo, infelizmente, condenada pelo crime de roubo, mesmo de acordo com as teses do Ministério Público, né? Mas vamos dizer que o conjunto da obra, considerando aí que o crime mais grave, né, uma tentativa de homicídio, né, que houve pedido de absolvição, realmente aí não ficou de todo ruim para ela, ainda mais considerando ali todo o seu passado, né? Realmente ela possuía bastante passagens por crimes de furto, etc. Mas interessante, né, conversar sobre isso, né? E acontece muito isso também quando ocorre aqueles homicídios em razão de brigas, né, de facções em comunidades, enfim. E aí o motivo é o tráfico de drogas, a associação para o tráfico. Então, esses crimes conexos também quem decidem são os jurados, né? Então, a defesa tem que ter uma experiência, uma expertise nesta área também,
né, para poder convencer os jurados, né, de que eventualmente o homicídio que ocorreu não foi em razão de disputa por pontos ou pela venda de drogas ou algo que o valha, né? Então é o dia a dia nosso mesmo, é a nossa experiência. Espero que tenha gostado aí dessa conversa nossa de hoje, né? Teremos mais júris aí pela frente. Aqui em Belo Horizonte o Tribunal do Júri voltou, tá? Eu no dia 10 e no dia 15, salvo engano, de setembro, terei mais 2 júris. Tem um júri também em outubro, novembro, tem mais 2. Enfim, as coisas estão voltando devagarinho. Tem varas aí, sabemos nós, principalmente varas de Tocos que estão fazendo audiências normalmente, né? Então, se Deus quiser, a vida vai continuar, vai prosperar para nós advogados criminalistas. Então peço, me acompanhe aqui no Instagram, me acompanhe no Face, se inscreva no meu canal no YouTube, tá? Qualquer tipo de dúvida, me chame no direct, me chame pelo meu WhatsApp, tá certo? Estamos aí à disposição para atendê-los, colegas, estagiários, estudantes, tirar dúvidas, contribuir naquilo que for possível dentro dessa penosa área que é o direito penal. Um forte abraço, um bom final de semana a todos.